Fala galera! Seguindo aqui, essa aula vai ser bastante importante para a gente poder relembrar os assuntos que estão sendo discutidos aí nos tópicos anteriores. Você está observando aqui que nós temos o resistor, o gerador e o receptor. E desse lado aqui a curva tensão em função da corrente. Esse daí é um diagrama bastante importante na análise dos circuitos. E se a gente conseguir comparar e entender como cada um deles vai se comportar, nós temos grandes chances de ter informações bastante úteis sobre cada um desses dispositivos que um circuito elétrico pode receber, tá certo? Vamos falar então primeiramente do resistor. Você deve lembrar que o resistor ele tem como função no circuito controlar ou a corrente ou a tensão do circuito elétrico, não é mesmo? Tanto é que o símbolo que nós vamos utilizar para ele vai ser esse aqui, olha. Então vamos imaginar que aqui tem o valor da resistência, né? Vamos indicar que vai passar uma corrente elétrica por esse resistor, e daí o que acontece é que ele fica sob uma determinada diferença de potencial. Cada vez que passa corrente elétrica por um resistor, há uma queda no potencial elétrico, tá certo? A equação ou a fórmula, né, a equação característica do receptor, ela é dada pela primeira lei de Ohm, que é aquela tensão é igual a resistência vezes corrente. Como é que isso daí vai ficar no diagrama tensão versus corrente? Você deve lembrar lá da matemática que isso daqui representa uma função linear, né, do tipo y igual a vezes x. Quando a função é desse tipo aqui, ela é uma reta que passa pela origem. Então seria alguma coisa, imaginando que isso aqui é uma reta, né? Essa daí seria a curva característica de um resistor. No caso, o gerador, pessoal, ele tem uma outra função no circuito, né? Ele aumenta o potencial elétrico dos portadores de carga, em geral elétrons. Porque o gerador ele é capaz de converter alguma forma de energia em energia elétrica. O símbolo que nós estamos usando para representar o gerador, ele vai ser uma barrinha menor e outra maior, indicando que vai ter um aumento no potencial, e ele tem um valor de resistência interna. Então vamos dizer que aqui é a força eletromotriz, aqui é a resistência interna, também passa uma corrente elétrica, né? E no caso do gerador, ela tem que ir do menor para o maior potencial, e quando isso daí acontecer no gerador, ele vai ter uma diferença de potencial associada aos terminais do gerador, ok? Ele também tem uma curva característica, né? E tem um gráfico que permite determinar. A hora que eu olho para o gráfico da tensão em função da corrente, eu já consigo saber de imediato se é um gerador ou não. A equação característica do gerador é que a diferença de potencial é igual à força eletromotriz menos a resistência interna multiplicado pela corrente. Isso daqui é uma função afim, ou função do primeiro grau. E ela é decrescente, né? Porque ela não é do tipo y igual a b mais a vezes x. Como o coeficiente angular aqui é negativo, então essa reta ela vai ser decrescente. E o ponto onde a reta corta o eixo vertical vai ser equivalente ao valor da força eletromotriz. Tá ok? Essa corrente aqui é uma corrente máxima chamada de corrente de curto-circuito. Isso é uma boa maneira de nós relembrarmos o tópico que já tinha sido estudado anteriormente. Por último, pessoal, o receptor, ele vai ter qual função no circuito, né? O receptor ele converte a energia elétrica que está sendo fornecida em outra forma. Por isso ele vai ser representado dessa maneira aqui, ó. Então a corrente ela vai do maior para o menor potencial e existe uma resistência interna do receptor também. Nós podemos chamar isso daqui de epsilon', que é a força contra-eletromotriz. Ele vai ser igual a R', que é a resistência interna do receptor. Passa uma corrente elétrica no receptor, né? Você pode reparar bem que tem uma diferença aqui, né? Embora o símbolo é muito parecido com o do gerador, mas aqui no gerador a corrente vai do menor para o maior potencial. É assim que eu vou identificar se é gerador ou se é receptor.
No receptor, ela vai do maior para o menor potencial, tá bom? Então, aqui também, olha, vai ter uma diferença de potencial U associada ao receptor. Ele tem uma equação característica, né? Uma fórmula que determina quem é o receptor, e ela é do tipo U igual a epsilon' mais R' vezes I. Se você não está lembrando, é só dar uma olhadinha nas aulas que nós tratamos de cada um desses dispositivos individualmente, e lá estão as demonstrações, inclusive, né? Usando o princípio de conservação da energia. Isso daqui é do tipo y igual a b mais a vezes x. Agora, como o coeficiente angular é positivo, a reta vai ser crescente, mas sem passar pela origem. Esse ponto aqui, ele vai ser equivalente à força contra-eletromotriz. E é possível, a partir desse gráfico, a gente determinar o valor da resistência interna do receptor, fazendo aí o valor da tangente do ângulo alfa, né? Então, com 2 pontos escolhidos adequadamente nessa reta, é possível determinar aí o valor da resistência interna do receptor. Como uma revisão final aqui, nós podemos falar da lei de Poilet generalizada, né? Essa lei de Poilet, ela permite a gente determinar o valor da corrente elétrica, né? Então aqui, ó, lei de Poilet generalizada, ou estendida, né, como alguns costumam dizer, ela vai ser o seguinte. Se eu pensar que eu tenho um circuito, que ele tem um gerador com sua resistência interna, um resistor e um receptor também com sua resistência interna, então aqui é um epsilon, aqui é um Rzinho, aqui é um Rzão, aqui é um epsilon' e aqui é um R'. E ele vai ter uma corrente elétrica que está indo nesse sentido aqui. No nosso exemplo, ela está no sentido horário, mas ela poderia também estar no sentido anti-horário, né? Como é que nós faríamos para determinar o valor dessa corrente? A lei de Poilet diz que a corrente no circuito vai ser a somatória das forças eletromotrizes. E por que a gente indica por somatória? Porque pode ser que tenha mais do que um gerador no circuito. Nesse caso, nós estamos representando com um só, mas se tivesse mais de um, eu teria que somar as forças eletromotrizes, subtrair das forças contra-eletromotrizes, porque eu poderia também ter mais de um receptor, e dividir tudo isso pela somatória das resistências do circuito. Quando a gente fala aqui em somatória das resistências, é a soma da resistência equivalente do circuito, porque eu poderia também ter mais do que um resistor associado em série, em paralelo, uma associação mista, as resistências internas dos geradores e as resistências internas dos receptores, tá bom? Essa daqui então é a lei de Poilet generalizada. Ela vai servir então para determinar o valor da corrente elétrica em um determinado circuito elétrico. Valeu, galera!